E a diretoria do Flamengo se movimenta nos bastidores e toma decisão importante em relação ao interesse do Cruz Azul do México no nosso meia Georgian de Arrascaeta e define valor. Flamengo bate o martelo, quer comprar o Arrascaeta, o valor já está definido pela diretoria rubro-negra. Por se falar em mercado da bola, transferência, o Flamengo volta a intensificar novamente com os empresários de Maurício o início de conversas para ter o jogador já na próxima janela de transferência. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre prioridades das competições que o Flamengo tem nessa temporada de 2024, que já está definida pela diretoria. Qual competição será a prioridade? Fica ligadaço que você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite pode aí contar com pelo menos 3 desfalques para essa partida. Eu vou falar sobre isso, Libertadores, tudo e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação para ficar ligado, sempre atenado sobre tudo que acontece no clube mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo. Então, se você ainda não é inscrito, inscreve no canal, aciona o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre Libertadores da América, meus amigos. É o seguinte, o Bolívar venceu o Milionários nesta última quinta-feira, 3-2, lá na altitude, na casa do Bolívar. E eu vou falar para vocês, o Bolívar está disparado na liderança do grupo E, grupo do nosso Mengão queridão, que nesse exato momento vai a 6 pontos, com 2 vitórias consecutivas, os 2 primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Bolívar venceu, né? Primeiro contra o Palestino e agora contra o Milionários. Flamengo está na segunda colocação com 4 pontos. Flamengo empatou o primeiro jogo com o Milionários, lá na altitude na Colômbia, e venceu o Palestino no Maracanã por 2-0. Milionários, que empatou com o Flamengo e perdeu para o Bolívar, está com 1 ponto na terceira colocação. Palestino, que perdeu tanto para o Flamengo como também para o Bolívar, está aí com 0 pontos. Está a classificação: Bolívar 6, Flamengo 4, Milionários 1, Palestino 0. Está aí a classificação do grupo E. O próximo encontro será Flamengo e Bolívar, lá na Bolívia, lá na altitude. E vale lembrar que 3 dias antes desse jogo, o Flamengo tem uma partida do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos do que o Palmeiras lá no Allianz Parque. O Flamengo tem um jogo com o Palmeiras no dia 21 e no dia 24 já joga contra o Bolívar lá na altitude. Então assim, o Flamengo joga contra o Palmeiras, viaja e pega o Bolívar. Mano, é complicado pro Mengão queridão. Bolívar que vem disparado, mas vamos torcer para que dê tudo certo. É se preparar para esse jogo. Sem contar que o Campeonato Brasileiro é uma das prioridades da diretoria. São 2 prioridades, eu vou deixar aqui para vocês daqui a pouco, mas vale ressaltar que o Flamengo tem esses jogos importantes, né? Os jogos do Flamengo agora que o Flamengo tem pela frente: o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense neste próximo domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo pega o São Paulo, Palmeiras, até chegar no Bolívar. Então tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro até o próximo jogo da Libertadores. Por se falar em Campeonato Brasileiro, né, contra o Atlético Goianiense, a torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos para a partida de estreia do Brasileirão no Serra Dourada. Com a baixa procura de sua torcida, o Atlético Goianiense planeja liberar mais carga aos visitantes, que nesse caso é o Flamengo, que já tinha 50% do estádio. Agora, como a torcida do Atlético não tem, né, realmente a capacidade de poder ocupar os 50%, os outros 50% do Serra Dourada, o Atlético Goianiense já cogita liberar mais carga de ingressos para a torcida do Mengão queridão. Flamengo e Atlético Goianiense, que pode ter desfalques importantes para o próximo jogo, o nosso Mengão queridão. Técnico Tite pode não ter para esse jogo Cebolinha, Pedro
e Varela. Lembrando que jogadores que saíram desgastados da partida na última quarta-feira contra o Palestino do Chile podem ser desfalque nosso Mengão queridão. Lembrando que Varela realmente ali está ficando desgastado, hein? E o pior é que o Flamengo não tem um jogador nesse momento de ofício naquela posição na lateral direita, porque o Wesley está se recuperando ainda de uma lesão. O Wesley está passando mais tempo agora no departamento médico, sinceramente, né? O Flamengo deveria ter se preparado, realmente se planejado antes sobre a situação. São 3 competições que entram para valer agora, que é Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então hoje o Flamengo só tem, posso falar assim, só o Varela na lateral direita. Mesmo assim está desgastado, pode ser desfalque. O Tite vem trabalhando o garoto Everton Araújo na posição, é volante, mas vem trabalhando o garoto como lateral direito. Possa ser uma opção para o Tite nesse jogo já agora contra o Atlético Goianiense. Mas Pedro, que estava gripado, jogou na quarta-feira gripado e apresentou dores na coxa. Situação envolvendo o Everton Cebolinha desgastado também, assim como o Varela. São jogadores que podem ficar de fora da estreia do Campeonato Brasileiro. Por se falar em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo já definiu prioridades das 3 competições até novembro, meus amigos. É isso mesmo. Quem lembra, na última quarta-feira, o técnico Tite deixou isso aí claro, que ia sentar com a diretoria que está dando as cartas, né? Para saber qual seria a prioridade, a próxima prioridade, porque a primeira foi o Campeonato Carioca. E a informação que temos é que o Flamengo definiu da seguinte forma: o time titular joga Libertadores e Brasileirão. Já o time mesclado vai ser utilizado na Copa do Brasil. Dirigentes colocam o Brasileirão na mesma prioridade da Libertadores da América. E aí, nação, o que vocês acham sobre essas prioridades do Flamengo? Sejam sinceros e deixem aqui nos comentários a sua opinião. Libertadores e Brasileiro, prioridade. Copa do Brasil, time mesclado. Vamos ver o que deve acontecer. Até porque a Copa do Brasil também, né? Existem alguns times aí bem inferiores ao Flamengo, sinceramente. Claro, que são times que podem surpreender. Mas se preparando, se precavendo, o Flamengo pode sim fazer, né, uma bela partida com um time mesclado. Eu estou de acordo. Então, mas vamos aí realmente focar e tentar trazer essa liberta pra gente, mano. Com certeza aí, né? Libertadores é importante, Campeonato Brasileiro é importante, não que a Copa do Brasil não seja importante, mas é importantíssima e é uma das competições que mais dá prêmio, tá? Então, vamos ver aí o que deve acontecer. Mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo já se movimentou, agiu rápido, posso falar assim, nos bastidores, em relação ao interesse do Cruz Azul do México em Arrascaeta. Rumores é que propostas estão sendo acenadas no valores entre 15 e 20 milhões de euros para tirar o nosso uruguaio, nosso meia Jorginho de Arrascaeta do Flamengo. E o Flamengo simplesmente foi lá, né, se movimentou nos bastidores, foi categórico e mandou a real. O Flamengo definiu um valor para Arrascaeta ser liberado, ou melhor, ser vendido. O clube que quiser comprar o Jorginho de Arrascaeta vai ter que desembolsar nada mais nada menos o valor da multa rescisória do nosso uruguaio, que é de 267 milhões de reais nesse exato momento. Cruz Azul quer comprar o Arrasca, paga a multa, leva, está tranquilo, fica tudo bonitinho, faz o Pix e leva o Arrasca. É simples assim, é a decisão da diretoria e tá certa. O Flamengo vai vender jogadores, principalmente os craques dessa temporada 2024, que promete. Olha só as 3 competições que nós temos por aí pela frente, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. São competições de alto nível e bem competitivas. Então o Flamengo não vai enfraquecer o seu elenco. Estou de acordo com o Flamengo até já definiu, né, algumas, pode dizer assim, jogadores, algumas joias que podem ser vendidas
nessa próxima janela de transferência, até porque o Flamengo tem um orçamento e verbas de vendas de atletas, mas o Flamengo não pretende vender os seus craques. Essa é a informação que tem. O Flamengo vai vender ao menos uma joia ali, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan, entre outras joias que tem ali no elenco. Essa é a decisão da diretoria do Flamengo. Então, quer comprar o Arrasca? Paga no Pix e leva o Arrasca 267 milhões de reais. Tá tranquilo. Bom, continuando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Maurício do Internacional, que o Flamengo volta, né, a intensificar os primeiros contatos com os representantes de Maurício. Após o Flamengo saber que Maurício está inclinado a deixar o Internacional agora no meio do ano, o jogador já foi oferecido ao Flamengo pelo seu representante 2 a 3 vezes. Só que o Flamengo tinha outras prioridades no momento, mas o Flamengo nunca descartou uma possível chegada de Maurício no mais querido Brasil. Até porque é um jogador jovem, 22 anos, meia ofensivo, que joga também um pouco versátil, tanto pela direita, pela esquerda, e ainda ajuda lá atrás um pouco defensivamente. Flamengo, a informação que apuramos, a nossa equipe trouxe com exclusividade, com uma pessoa ligada dentro do Flamengo. Sim, o Flamengo tem interesse, inclusive já tem contatos iniciais com o representante de Maurício. Vale lembrar que a prioridade é Maurício e para o futebol europeu, mas não descarta fechar com um clube no futebol brasileiro, caso realmente não chegue dessa proposta agora no meio do ano. Então vamos ver o que deve acontecer. Outras equipes estão de olho no Maurício, então o Flamengo também está ligado nessa movimentação. O Flamengo pretende aí realmente já deixar tudo preparado, tudo encaixado já para a próxima janela de transferências no meio do ano. Até porque essas mini janelas agora não tem como, né? Fecha agora na próxima semana, dia 19, então seria muito corrido. E aí, nação? Maurício é um bom nome para reforçar o mais querido Brasil, visando as competições importantes que tem pela frente, inclusive a Copa América, que vai sofrer com desfalques do nosso Mengão queridão pelos convocados por suas respectivas seleções. Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo junto, até mais.